Você aí já correu vários quilômetros com a mão assim, porque seu ombro estava doendo, mas você mandou ele parar de doer? O tal do Pablo Marçal já. Meu Deus, que cara diferente, né? Por assim dizer. Salvou um helicóptero em queda também. Vocês não me vão consumir coach, hein? Vocês largam a mão de coach. Querendo levar o dinheiro de vocês. Para com isso. Fica comprando curso de coach por aí. Bora lá, meus furiões, responder as perguntas de vocês. Silveira Otávio 95. Você gosta do De Jong de primeiro volante? Não. Acho que o De Jong é muito mais um volante lateral do que um primeiro, porque ele perde muita posição, ele acho que é menos posicional, né? Ele não faz tanto aquela âncora na frente dos dois zagueiros. Acho que e isso também tira a característica dele de condução de bola, de chegada à frente, não é um jogador de ficar na área o tempo inteiro, mas sim de boa chegada. E o primeiro volante acho que tem menos isso. Então acho que ele é muito melhor lateralizado pela esquerda do que como um 5 típico. Tanto que quando fizeram isso aqui, nunca funcionou tão bem. Sempre com alguém do lado dele, ele vai melhor. Valentina Scott 7. Não é nada criativa e talvez já perguntaram, mas só para segurar, o que acha do cartão azul? Teve bastante pergunta, acho que diminuiu bastante entre quinta e sexta-feira, porque a FIFA já disse que não será para agora, né? Talvez será testado em campeonatos de base, mas não em torneios profissionais, como já se esperava. Eu não gosto, tá? Acho que é mais alguma coisa para gerar mais polêmica, para confundir. Tenho lá minhas dúvidas do que acontece, por exemplo, se um goleiro recebeu o cartão azul. O que você faz? Joga sem goleiro, coloca outro no lugar dele, tira um jogador de linha. Então, assim, para mim não está claro ainda. E eu acho que o problema da arbitragem dos jogos não são as faltas paradas de situação de gol que o cara toma cartão vermelho e nem as reclamações dos jogadores. Acho que tem outras coisas para olhar antes disso, então não gosto que saia colocando mais coisa no futebol e não atacando os verdadeiros problemas, que eu acho que não são por aí. Eric Bezerra, sobre o Piquet, você acha que ele foi... Como é que é? Você acha que ele foi hoje e menos valorizado do que o correto? Se eu acho que ele foi menos valorizado, né? Achava ele muito acima. Erickson, sempre essas perguntas. Esse jogador é supervalorizado? Esse jogador é supervalorizado? Depende para quem. Aqui chamavam ele de Beckenbauer. Aqui consideram que é um dos melhores zagueiros da história do futebol. No Brasil vão ter uma visão diferente, em Madrid vão ter uma visão diferente, depende quem acha. Para mim foi um muito bom zagueiro da sua geração, um dos melhores, com muito boa saída de bola, jogo aéreo, ofensivo e defensivo muito bom. Por muito tempo foi um zagueiro muito seguro de 1 contra 1, e que depois que foi ficando velho foi perdendo essas coisas, mas se ele é mais ou menos valorizado depende para quem, né? Assim, se você for perguntar aqui em Barcelona, você vai ter uma resposta, se você for perguntar em outros lugares, você vai ter outra. Então, essas perguntas de supervalorizado e subvalorizado eu sempre acho meio assim, porque depende para quem que você vai perguntar essas coisas. Pergunta no Atlético de Madrid o que acham do Griezmann. Agora pergunta aqui em Barcelona o que acham do Griezmann. Cada um vai ter uma resposta. Vitor Rei Maier. Não, é Rei K. Maier. Por que nenhum clube foi atrás do Dybala nessa janela? Apesar das lesões recorrentes, era bom preço. Eu não sei qual era o preço do Dybala, não sei se era bom ou não. Mas o Dybala joga numa posição que quase não existe mais no futebol, né? Ele é um segundo atacante, ele fica entre um camisa 10, ele não tem velocidade nem drible de ponta, ele não tem força de um 9, e eu acho que ele não tem dinamismo de um meia, para fazer papéis defensivos bem, para fazer papéis ofensivos bem. Ele fica no meio dessas coisas todas, e ele não é bom o suficiente para ser no meio dessas coisas todas, por exemplo, depois que o Messi, depois de um determinado momento da carreira, também já não era tão veloz e tal, que não tinha explosão, que ele ficava entre a ponta e o meio como quase um segundo atacante, né? Por exemplo, na seleção da Argentina e aqui no Barcelona também, já depois da saída do Neymar, o Messi virou um segundo atacante, porque ele era o Messi, né? Aí você monta o time em torno do Messi e tal. O Dybala não é bom o suficiente para isso. Então é um jogador bom, e ponto final, não é nada mais do que bom o Dybala, em uma posição que praticamente não existe mais. E por que não existe um segundo atacante? Porque você não precisa mais, eu falei disso aqui já num vídeo anterior, né? Você não precisa mais de, como você não tem espaço suficiente entre as linhas, você precisa de um atacante normalmente para fixar zagueiro, para você ganhar a superioridade, um atacante fixa 2 zagueiros dentro da área, e com isso você já tem 2 contra 1, então em algum lugar você vai ter um jogador a mais, porque tem 2 tomando conta de um atacante. Agora, você ter 2 jogadores ali, você vai perder um jogador para criar jogadas. Então, não precisa. Normalmente, os times não jogam com 2 atacantes por conta disso. E o Dybala não é rápido como um ponta, não dribla como um ponta, não é físico como um meio-campista, por exemplo, o Odegaard, um camisa 10, um jogador assim.
o Luka Modric, que conseguem correr, fazer boas distâncias, trabalho defensivo também. Então ele é um meio de um tanto de coisa que não faz com que times de ponta consigam encaixar o Dybala facilmente. Kleber _ Lucas. Com a chegada do Mbappé, afeta alguma forma o Barça? Sim, Barcelona se sente, ou deve se sentir ainda mais pressionado, porque o Real Madrid vai ganhar fãs por aí, vai ganhar mais importância midiática ainda, isso pode tirar do Barcelona. Dentro de campo vai ser um rival ainda mais difícil de vencer. O Real Madrid deve vencer os seus jogos com mais facilidade, quanto mais jogadores bons você tem, o normal é você vencer os seus jogos com mais facilidade. Então o Barcelona esportivamente fica para trás, do ponto de vista de marketing, de atração, de disputa, fica para trás também. Então, sempre que o Real Madrid contratar um grandíssimo jogador, o Barcelona fica meio pressionado a também ter grandíssimos jogadores, porque vê o outro cavalo disparando. Então afeta o Barcelona em pressão. O Barcelona fica muito mais pressionado, porque do outro lado estão fazendo o trabalho muito bem, a ponto de conseguir contratar o Mbappé, e aqui não, por isso. Guilherme Farinha, 123. Beckler, por que você não gosta de vídeos de melhores momentos? Porque te dá uma análise falsa do que foi o jogo. Em melhores momentos você normalmente tem ações de dentro da área, né? E nessas ações o ataque sempre levou a melhor contra a defesa. Pode ser que o goleiro defenda, que alguém tire em cima da linha, mas aí já pode entrar ou não pode entrar. Você não tem uma análise normal nos melhores momentos se o zagueiro normalmente levou a melhor sobre o atacante, se o atacante perdeu muitas bolas, porque você só vê as que deram certo, como que o meio-campo se armou, qual a altura que o time queria defender e se ele fez isso bem a maioria do tempo. Então, você tem uma análise muito falsa do que foi o jogo. Agora, os lances capitais estão ali. Tem jogo que se você tira os gols e você analisa o jogo é uma coisa. Se você inclui os gols, o time ganha de 3-0, mas o jogo em 80 metros do campo, às vezes, foi bem diferente daquilo que está nos 2 minutos ali de compilado. Que é claro que é importante, né? Futebol, no final das contas, é sobre gols. Mas para analisar jogadores e o jogo em si, os melhores momentos podem mentir bastante. Acho que atrapalha a análise. Gabriel Christian, 1.8. Sabe dizer quais dos lesionados voltam contra o Napoli? É tanta gente que eu seguramente vou esquecer alguém, mas vamos lá. Ter Stegen é para voltar, Sérgio Roberto também, Marcos Alonso também, mas cá entre nós, não deve ser tão relevante a volta dele para o time, quase não jogou essa temporada. No meio campo, o Gavi não volta, então Sérgio Roberto, Ter Stegen, Marcos Alonso, Rafinha sim, João Félix talvez, Ferran Torres muito provavelmente não. Então Ferran Torres, Gavi, lógico que não, já está fora a temporada toda, mas deve ter uns 4 ou 5 jogadores voltando para o jogo contra o Napoli. E para a volta, aí sim, já a expectativa é ter o Ferran Torres também, aí voltam os 3 de ataque, os do meio campo já estão jogando menos o Gavi, na defesa estão todos os zagueiros, né? Ronald Araújo, Condé, Christensen, Inigo Martínez já voltou no último jogo também. Então tá faltando Sérgio Roberto, um lateral ou meio campista, o Cancelo também, que está voltando aos poucos, já está à disposição, está jogando, especialmente os 3 atacantes. Benítez, 2 underlines e depois 200. Ney ainda vai para o Barça? Existe essa possibilidade? Cara, enquanto o Neymar for um jogador de futebol, ele pode ir para qualquer time, né? Então assim, existe a possibilidade? Eu falo que não, aí daqui a 10 anos o Neymar chega aqui, não sabe nada, não sei o que, falou que não, né? Então, só para me resguardar disso, enquanto ele for um jogador, ele pode jogar em absolutamente qualquer time do mundo. E indo um pouco mais para o mundo real, no momento que o Neymar sai da Europa para ir para a Arábia Saudita, já fica mais difícil que ele volte, porque um contrato de 2 anos com a Arábia Saudita, ele será um jogador 2 anos mais velho. Quando ele tem uma lesão muito séria, como ele teve a do joelho, fica ainda mais difícil que apostem nele, por ter uma lesão muito séria no joelho. Então uma coisa era o Barcelona, o presidente do Barcelona, e não o técnico, e nem a secretaria técnica, mas o presidente do Barcelona queria contratar o Neymar em agosto de 2023. Porque jogar em Montjuic é muito difícil, encher o estádio e precisa da arrecadação, além do que era um jogador que estava lá no Paris Saint-Germain, que sempre que jogou no Paris Saint-Germain, eu acho que quase sempre que o Neymar jogou, ele jogou bem. Outra coisa é se ele jogou 50% dos jogos, mas quando joga, joga bem, porque é um jogador muito bom. E outra coisa é o Neymar daqui a 2 anos, né? Depois de uma lesão séria, 2 anos mais velho, com o estilo de vida que o Neymar tem, que é muito difícil que um atleta consiga seguir jogando com o estilo de vida que ele tem. Então,
que alguém do Barcelona tenha se interessado em 2023 não quer dizer que vai seguir interessado e que não vai mudar absolutamente nada até 2025. Agora, que tem chance? Tem. Enquanto ele for jogador, qualquer jogador que está jogando futebol profissional pode jogar em qualquer time. Esse tipo de chance tem. No mundo real, mais complicado. Edu Ribeiro Júnior. Quando você era adolescente, tinha dificuldade com mulheres? Todo adolescente tem. Ou por insegurança, ou porque realmente é muito feio, ou por boatos que espalham sobre você. Acho que sim, né? Assim, de insegurança e tal. Tinha. Acho que com o tempo... Além do que, quando você tem 15 anos, a menina de 15 anos não quer ficar com você. Ela quer ficar com um cara de 17. Quando você tem 17, ela quer o cara de 20. Quando você tem 20, aí beleza. Mas, quando você tem 20, pegar de 17 já fica ruim. Já tem uma escala grande ali. Pelo menos eu nunca tive isso. Então, depois de mais velho, quando as coisas empatam mais, acho que é mais normal. E você também se conhece mais, você sabe mais o que você é capaz de fazer. Então, você tem menos inseguranças. Mas todo adolescente, normal, tem dificuldade com a gatinha. No meu caso não era diferente. Mas fazia meus corre. Caio KLV. Nem foto tem. Esse cara só usa mesmo o Instagram para mandar perguntas, porque para conhecer alguém que não vai ser. Beckler, o que você acha dessa grande vinda de jogadores grandes para o Brasileirão? Cara, eu não sei se é uma grande ida de jogadores grandes, né? Por exemplo, o James Rodrigues foi e não deu certo. Outros foram, sei lá, algum estrangeiro que tenha ido, o Luis Soares, por exemplo, deu muito certo. Eu tendo a achar que jogadores de ataque vão dar mais certo que jogadores de defesa. Godin foi mal, Juan Fran foi mal. Jogadores de ataque eu acho que tendem a funcionar mais porque o físico cai para os defensores ou para os atacantes. Mas para os atacantes eu acho que pela técnica, pela experiência e tal, eu acho que eles conseguem se sobressair melhor. Uma coisa que eu estava conversando de cedo, inclusive com um importante agente de futebol no Brasil, é que eu tenho a sensação, e depois que eu cobri Flamengo também, que eu vi um pouco mais ali de perto o clube, conversei com algumas pessoas, que é muito difícil hoje que um jogador saia de um grande clube brasileiro se não for uma grande promessa para um grande da Europa. Tipo, antigamente era mais fácil ver um jogador indo de um grande clube do Brasil pro Sevilha, para Lazio, pro Borussia Dortmund, pro Lyon e por aí vai. Hoje eu acho que depois que já está num grande clube, e grande clube assim, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, não porque esses são os maiores, mas é porque eu acho simplesmente pelo orçamento que a gente vê por aí que são hoje os clubes que pagam os melhores salários. Então é difícil que um clube médio da Europa hoje em dia pague salários que os grandes do Brasil pagam. Por quê? Porque os clubes do Brasil acho que trabalharam bem, né? Acho que especialmente Flamengo e Palmeiras trabalharam muito bem para ter grana hoje em dia para poder pagar bons salários aos jogadores. Não sei se um jogador do Flamengo, o Gabigol, tanto que o Gabigol ganha no Flamengo. Depois que ele bateu na Europa e voltou, ou o Pedro a mesma coisa, os times top dificilmente vão se interessar por eles, né? E os tops assim, sabe? Os grandão mesmo, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Na Inglaterra ainda vai ter o Arsenal, Tottenham. Na Inglaterra acho que o grupo de grandes clubes é um pouco maior ainda. Eu acho que esses jogadores que já não são promessas, que já têm uma certa idade, que já bateram e voltaram, não vão para esses clubes. E depois desses, os clubes não conseguem pagar os salários que o futebol brasileiro paga. Pro Dudu, que nem falo, né, porque também é um jogador já bem mais velho e tal, mas eu acho pouco provável, tá? A não ser que seja igual o Scarpa, que porque queria jogar na Premier League, queria ter uma experiência, foi pro Nottingham Forest, que é um clube subindo da segunda divisão, sem estrutura e tal, e não deu certo. Então, alguns clubes da Premier League ainda, por ser a Premier League, eu acho que os jogadores quererem fazer uma ponte, de vez em quando Porto ou Benfica que contratam jogadores muito novos, que a gente viu aí jogador indo para Nottingham Forest, né, para Wolverhampton e tal, alguns brasileiros saíram cedo, mas eu acho que é cada vez menos. Jogadores brasileiros de grandes clubes, eu acho que vão ficar, porque a economia no Brasil melhorou e não sei se vão apostar por ir para um clube médio da Europa para tentar depois fazer uma ponte para grandes clubes. Então, mais do que eu sei que você está falando aqui da vinda, simplesmente para falar assim um pouco do cenário do futebol brasileiro,
Eu acho que a gente vai começar a ter mais campeonato de adultos no Brasil. Temporadas de adultos, né? Porque a gente tem jogadores até 22 anos e depois a gente tem jogadores depois de 30. Entre 23 e 30 anos, que é a idade que o jogador está no seu auge, porque já está adaptado, porque já se conhece mais, porque fisicamente ainda está muito bem, esses jogadores por muito tempo estavam fora. Eu acho que agora é normal que esses jogadores estejam no Brasil, por algum tempo pelo menos, até que depois vai para Catar, vai para a Arábia, tipo o Roger Guedes fez e tal, e outros jogadores fazem esse movimento para ganhar uma última grana e encerrar a carreira, ou pelo menos economicamente ficar completamente estável. Fê Silva 07. MB, você concorda que o poderio financeiro da PL está fazendo mal ao futebol europeu? Mal ao futebol europeu eu não sei. Que está fazendo bem para ela, PL, sim. Mas, cara, já diminuiu, né? Essa janela de inverno já foi bastante diferente da janela de inverno do ano passado e do ano retrasado da Premier League. E eu sinto que no meio do ano vai ser diferente também. O Liverpool, o Arsenal, o Manchester United, o City e tal, esses vão continuar tendo muito dinheiro. Mas o que a gente viu recentemente foi o Aston Villa tirando o Diego Carlos do Sevilla, que era um time Champions, o Aston Villa tinha sido 14º, o Aston Villa levando o Felipe Coutinho, Wolverhampton levando jogador, o Newcastle comprando jogador, Nottingham Forest fazendo 30 contratações e por aí vai, e tem mais casos. Então eu acho que isso vai sim, vibrando aqui pra caramba, acho que isso vai sim diminuir, porque a gente está vendo já que o fair play está apertando os ingleses. E agora, mal ao futebol europeu eu não sei em qual sentido. Que os ingleses se fortaleçam, deixa os espanhóis mais fracos ou deixa os franceses mais fracos? Não necessariamente, porque esses clubes poderiam ter a liga forte também, né? E que permitisse, por exemplo, a Liga Espanhola permite muito pouco margem de manobra ali por conta do fair play. Então os clubes vão ficando muito pobres. Mas eu não sei se isso é porque os ingleses são fortes. Eu acho que isso é muito mais um problema de La Liga do que um problema da Premier League, entendeu? Então não tem exatamente uma resposta elaborada sobre isso. Não acho, tá assim, pensando por alto, que faça mal ao futebol europeu. Acho que faz muito bem a ela a Premier League, mas acho que esse jogo já está virando. Gabriel Cirne. É isso mesmo? Cirne. Abraço para a família Cirne. Pode-se dizer que o Rodri é mais importante para o City que o KDB e o Haaland? O Rodrigo não perde um jogo há mais de um ano, né? Quando o Manchester City perdeu, ele não estava em campo. Mas mais importante, acho que não. Mais importante, acho que não. Acho que ele é muito importante, ele é insubstituível. Na frente, o Guardiola conseguiu achar mais soluções. Mas, cara, no final das contas, quem faz o gol, quem dá o passe, quem tira um coelho da cartola tem uma importância muito grande. Kevin De Bruyne recentemente saiu do banco, 30 minutos, o time perdendo, foi lá, fez um gol, deu uma assistência. Isso o Rodrigo não faz. O Rodrigo o que faz é constante e constante e constante. Ele dá ritmo pro time, ele organiza o time e de vez em quando também faz os seus gols muito importantes. Eu acho que ele tem uma importância parecida com esses, mas é difícil falar que o Haaland entregou 60 gols no ano quase. É difícil falar que esse cara não tem uma importância muito grande, a quantidade de jogo que você ganha, que tá tudo amarrado e que ele mete o pezão 45 na bola, tem importância bastante grande. Mas o Rodrigo é sim um dos mais importantes. Só ver quando ele não tá, né? A diferença que isso faz pro Manchester City. Heitor Tavares. Noite, MB. Mandou isso ontem. Acha que o caso Dani Alves apaga parte da história do jogador? Cara, em teoria, para eu te responder isso, eu tenho que te falar que a gente tem que esperar a conclusão do caso, né? Porque, por enquanto, o Daniel Alves não é considerado culpado. A gente teve o julgamento e o júri vai decidir nos próximos dias se baseado no que o júri teve à disposição, se ele é culpado ou inocente. Por que em teoria eu tenho que te dizer isso? Porque, publicamente, o Daniel Alves já foi julgado pela sociedade, né? Eu, em algum post, falei da suposta vítima, porque enquanto você não tem um crime e um culpado, você não tem uma vítima, né? Você tem um crime e um agressor e a outra parte é a vítima. Você tem que chamar de suposta vítima simplesmente porque é assim que é o nome que tem que dar. E uma galera falou que eu estava passando pano, simplesmente porque eu estava falando a coisa como os passos te mandam falar. Então, assim, o julgamento externo já foi feito, e isso acho que já prejudica a carreira dele, mesmo que depois ele seja inocentado, e ele pode ser inocentado porque não conseguiram provas, porque a defesa foi boa, porque a acusação não foi boa, ou porque de fato ele pode ser inocente. Eu não estava lá, eu não sei.
Não sei. Eu posso ter minha opinião pessoal, que eu nem quero dar, mas eu não sei o que aconteceu naquela noite. E eu acho que isso já prejudica a carreira. Agora, uma vez que ele seja condenado, vamos levar para esse ponto, porque dizem que é o que parece que vai acontecer, acho que prejudica sim, porque todo o carinho e a adoração e as palavras positivas que você poderia ter pelo jogador de futebol é muito difícil você separar de alguém que fez o que ele poderia ter feito, né? Caso a justiça assim entenda. Então acho que na hora de você montar a seleção dos melhores, na hora de você fazer um grande quadro, não sei o que e tal, ter ali alguém condenado pelo crime de agressão sexual, que equivale ao estupro, né? Aqui se diz agressão sexual, é muito difícil. Então sim, apaga a idolatria, apaga o exemplo, apaga. Desde que assim seja condenado, porque pode não ser. Continuo dizendo, pode não ser, não estava lá, não sei. Eu tento evitar fazer esse julgamento precipitado, embora todos os indícios, embora todas as declarações, embora as versões e tal, não sei o que, eu sei. Mas vamos esperar para ver o que a justiça diz. Psy Camargo. Qual paixão é melhor? Barcelona Clube? Qual paixão é maior? Barcelona Clube ou Barcelona Cidade? O que eu gosto mais, se do clube ou da cidade? Cara, é uma muito boa pergunta, assim. O clube me dá mais picos de alegria e de raiva, ódio, vontade de esganar. E a cidade me dá mais estabilidade, né? Eu gosto muito e a cidade está aqui todos os dias para mim. Então, o clube é mais montanha-russa do que a cidade. Mas, por exemplo, quando eu tô fora de Barcelona, muito rapidamente eu sinto falta da cidade. E nem tão rapidamente eu sinto falta do clube. Quando eu tô viajando, quando eu tô no Brasil, quando eu tô fazendo alguma cobertura que eu fico, por exemplo, entre Dublin e Estados Unidos, eu fiquei 2 semanas fora. Eu tava morrendo de saudade da cidade. Eu cheguei numa terça, quarta-feira tinha Barcelona e Osasuna. Nem queria tanto ir. Nem queria, porque eu tinha que trabalhar, o Vitor Roque acabou fazendo o gol da vitória e tal, então pro trabalho era importante. Mas eu sinto mais saudade da cidade do que do clube. Do clube, se eu assisto pela TV em outro lugar, tô bem, embora eu adore ir nos jogos, assim, especialmente no Camp Nou. Mas a cidade eu acho que é a paixão maior. Daniel, _J, _S, que parece que fica uma bundinha isso daqui, Daniel. Não sei se já te falaram isso, porque fica... Coloquem aí para vocês verem, um underline, um J e depois outro underline. Parece que tem um rego. Fala, Beckler. Eu acabei de falar rego, hein? Você realmente acha que o Bahia vai ser campeão brasileiro ou campeão da Liberta? Isso aqui é uma pergunta porque no Fred e Beckler explicam da semana passada, a gente fez sobre o grupo City, a gente falou sobre o Bahia, e Fred e eu achamos que o Bahia em algum momento vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu realmente acho. Eu realmente acho que ele pode ganhar, tá? Se seguir os passos do que o Manchester City fez na Inglaterra, eu acho que o Bahia tem muitos paralelismos que pode levar ele ao título. O Manchester City, o grupo City chegou ao Manchester City quando? O grupo Abu Dhabi, né? Acho que 2008 por aí, né? Contratou Jô, Elano, Adebayor, Zabaleta, Caballero, foi a partir daí. O Manchester City era um time que já tinha ganhado lá os seus títulos há muito tempo, que tinha rivais muito mais poderosos economicamente, muito mais organizados futebolisticamente, e ele, temporada após temporada, ele foi contratando melhores jogadores, ele foi fortalecendo, ele foi mantendo coisas boas que estavam sendo feitas, até ganhar o título de 2012, o famoso título lá do gol do Agüero. Aquele título ainda é contra o Manchester United de Alex Ferguson, contra o Arsenal do Wenger. O Chelsea tinha sido campeão da Champions naquela temporada, né? De Matteo e tal, foi uma temporada meio assim, mas era um time bom o suficiente para ganhar Liga dos Campeões, e ainda assim o City foi lá e ganhou um título inglês. Aí depois voltou a ganhar 2016, acho que com o Pellegrini, 2016 foi o Leicester, 2015, sei lá, alguma coisa assim. E depois, quando o Guardiola chegou, ganhou aí 5 dos últimos 6 anos. Então eu acho que o Bahia pode fazer isso. Acho que não vai ser agora. Estava vendo hoje um vídeo da Clara falando que já acha que o Bahia pode brigar até semifinal de Copa do Brasil, que pode brigar por vaga na Libertadores. Eu tenho projeções mais pessimistas para o Bahia, ou pelo menos assim, não, que acho que o salto não será tão rápido. Acho que o Bahia, essa temporada, vai brigar melhor do que na última, que ele ficou lá embaixo brigando para não cair. Eu acho que essa temporada é talvez para brigar por um meio de tabela, um 10º lugar, podendo ser 9º, podendo ser 8º, podendo ser 11º. E daqui a 2 anos começar a entrar
de G7 para cima. Nem sei se existe um G7 no futebol brasileiro, mas assim, um grupo de 7 para cima. Mas eu acho que pode. Daqui a 3, 4, 5 anos, mais ou menos como foi o Manchester City, vai contratar agora. O Everton Ribeiro é para esse primeiro momento, porque daqui a pouco ele vai estar velho, então daqui a pouco vai ser outro. Mas já está contratando jogadores jovens. Caio Alexandre, Jean Lucas e tal. Acho que está indo bem nesse tipo de contratação. Vitor Cuesta, eu gosto muito também, que chegou agora. Então acho que daqui a pouco pode sim brigar para ser campeão brasileiro ou campeão da Libertadores. Sabe por quê? A Libertadores, hoje, o mais difícil são os clubes brasileiros. E é um torneio de mata-mata, que é mais fácil ganhar, ou pelo menos você não precisa ter todo um ano bom, como um campeonato de 38 rodadas. O torneio de mata-mata pode ser ali momento, encaixe, força que você tem em casa e tal. O brasileiro de 38 rodadas eu acho mais complicado ter a regularidade, o tamanho de elenco e tal. Mas acho que sim, se seguir os passos do Manchester City, como foi feito, tem muita coisa. No início não é tão fácil atrair jogador, depois né? No início, se o Haaland, por exemplo, se tivesse um atacantezaço assim, o Ibrahimovic da época, não ia querer ir para o Manchester City. Hoje o Haaland quis, né? Hoje os grandes jogadores querem ir para o Manchester City. Eles querem jogar num clube poderoso, num clube que briga, num clube que tem um Guardiola. E acho que daqui a algum tempo isso pode acontecer com o Bahia, porque hoje, querendo ou não, os times de Sudeste e de Sul atraem mais jogadores, né? Pela mídia, pela exposição e tal. Então acho que daqui a pouco isso sim pode acontecer com o Bahia, se fizer uma trajetória parecida com a do Manchester City. Anselmo _TI. MB. Tem ciúme da relação de Pep Guardiola e Fred Caldeira? Não, espero que eles sejam muito felizes, que casem e vivam numa casa maravilhosa, que os filhos deles sejam lindos. Próxima pergunta. Josiano. Tenho ciúme. Josiano. Você acha que o Xabi Alonso tem Pep como referência no seu atual trabalho? Tem muita coisa. Eu acho que todos os técnicos têm o Guardiola como referência de alguma forma, às vezes sem nem saber. Ou porque você quer fazer um jogo parecido, né? O jogo de controle com a bola, de dominar, de fazer as triangulações, colocar muita gente à frente, ou porque você quer fazer o contrário disso, que há algum tempo já foi aquela retranca do José Mourinho, o Parque de Buzz e tal, não sei o quê, e que hoje é muito mais recuperar rapidamente a bola desses times e atacar eles de contra-ataque, que é o que o Klopp fez muito bem nesse duelo particular com o Guardiola já desde Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Então, o jeito de se jogar futebol hoje, todos têm como referência o Guardiola. No mundo inteiro se joga futebol de uma forma ou de outra. O Fernando Diniz, por exemplo, que fala que é o anti-Guardiola, que faz o jogo aposicional. Alguma coisa de como sair jogando, de onde ter os jogadores e tal, tem a referência. Nem que seja para mudar depois, mas a referência tem. Então, todos têm. O Xabi Alonso, no caso, eu acho que tem bastante. Por exemplo, na hora de ocupar os espaços na frente, coloca o Boniface, que é um atacante, abre Frimpong de um lado, Grimaldo do outro, Wirtz e Hoffmann que chegam. Então, coloca 5 jogadores na frente, mantém uma linha de 3 zagueiros rápidos, assim como o Manchester City na temporada passada, em alguns momentos dessa assim. O meio-campo com 2 volantes, o Xhaka e o Palacios, Ezequiel Palacios, de características diferentes, mas alguma coisa tem, de manter posse de bola, de jogar o time adversário para trás, de rodar essa bola para chegar. E ele também tem as coisas dele. O Boniface sai bastante da área, é um time que praticamente não cruza a bola na área, que faz muita infiltração. Então, tem um trabalho bastante autoral do Xabi Alonso, é um técnico que dá para ver que ele bebeu de muitas fontes, né? Mas que tem bastante também do Guardiola, como sair jogando, como ocupar o campo de ataque, como recuperar a bola no campo de ataque. Tem também bastante coisa do Pepe aí. Nando Felício mandou uma pergunta que eu jamais imaginava que vocês iam mandar, porque eu pedi para vocês serem criativos e uma galera não foi, mas o Nando Felício foi. Como é a pegada ecológica em Barcelona? Plásticos, poluentes, reciclagem, etc. E você está numa foto em Barcelona, inclusive, acho que isso aqui, né? Sagrada Família. Cara, aqui tem bastante disso, tá? E eu acho muito positivo. Toda rua praticamente tem as lixeiras de reciclagem. Eu reciclo aqui papel e plástico e vidro. Bom, então eu reciclo tudo basicamente, né? Eu não separo tanto o orgânico assim, o que suja e tal, eu jogo em um não reciclável. Mas os papéis limpos, os plásticos, as embalagens e tal. E também tem aqui uma cultura de não querer produzir tanto isso. Eu fui nos Estados Unidos agora, e lá no hotel tinha copinho para tomar café, né? Assim, no quarto tinha uns copos de papel, né? Aquele tipo um papelão, assim, um treco mais duro, para tomar café. E era envolto cada copo em um saquinho de plástico. Então tinha lá 6 copos de café com 6 plásticos. Pô, é muito plástico para copo, sabe? Assim,
cada copo um plástico, é muita coisa. Isso aqui não tem. A cidade de Barcelona, por exemplo, é uma cidade que está se moldando para transporte verde, né? Assim, transporte elétrico, os carros elétricos aqui tem desconto, tem muito lugar para abastecer carro elétrico. Nem falo das bicicletas, que eu já falei aqui várias vezes, que a prefeita anterior, a Ada Colau, colocou 3 vezes mais ciclofaixas do que tinha e as bicicletas compartilhadas aqui são um absoluto sucesso, embora eu acho que possa melhorar alguma coisa, mas são um absoluto sucesso porque todo mundo usa, então assim, você usa menos o carro, está pacificando muito as ruas. Tem uma rua que chama Conselho del Cent. Cara, são 3 quilômetros que eles, tchau carro. Colocaram calçada na rua inteira, ficou uma maravilha para passear, para ir em restaurante, para ir em bar e tal. 3 quilômetros de rua. Então, tentam reduzir a emissão de poluentes, tentam fazer com que a população se conscientize para reciclar mais e não só recicla, gente, te dá condições de reciclar, sabe? Você não tem que andar 4 quarteirões com uma sacola de papel na mão para jogar no lugar certo, na esquina de casa. Toda a rua tem as lixeiras corretas e tal. Isso é bastante divulgado e incentivado aqui que se faça isso. Muito obrigado pela pergunta, Nando Felício. Essa foi criativa mesmo. Gabriel Sandrini Oficial. Por que Gabriel Sandrini? Você tinha medo de ter um fake seu? Você teve que meter um oficial aí. Marcelo, por que você sempre foi tão pessimista com relação às notícias do Barcelona? Gabriel Sandrininho Oficialzinho. Eu tava certo, né? Não era pessimista, era realista. Cara, eu vivi aqui, vocês acompanharam isso como meu respeitável público, a pior fase institucional da história do Barcelona. Institucionalmente, a crise econômica, a crise política, essa crise de negreira, essa é a pior era institucional da história do Barça. Então, se eu vendesse alguma outra coisa que não fosse que a situação é muito difícil, que esse clube, para se segurar, foi complicado, e fora de campo as coisas estavam mal e dentro de campo nem estavam tão mal como fora estava pior, eu estaria sendo um mau jornalista. Então, né, eu não acho que eu tenha sido pessimista, eu acho que eu fui realista. Eu contei para vocês que o clube realmente está muito mal, está muito pior do que estava há 10 anos, ou há 15 anos, ou até 20 anos atrás. E olha que entre 99 e 2004 não ganhou nenhum título. Caiu o presidente, teve um tanto de crise também. Mas como dessa vez, acho que nunca teve. Então, não acho que tenha sido pessimista, não. Tanto que eu já tenho falado com vocês que o pior já passou, que economicamente acho que o clube já vai voltar a brigar com os outros daqui a pouco, que acho que daqui a pouco já voltam também as grandes contratações. Quando voltar o Camp Nou, aí sim, quando tiver o Camp Nou pronto, 2026, aí sim mais ainda, vai ser uma potência econômica muito grande. E eu acho que já ter reduzido a quantidade de custos que reduziu e ter mantido o faturamento alto, o Barcelona este ano foi o 4º clube do mundo em faturamento. Foi Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e acho que depois Barcelona. Acho que é isso. Mostra que está voltando o Barça. Mas os últimos 4 anos foram complicados e eu tinha o papel de passar isso aqui para vocês. Juan C, Arlus, 010. Olá, Beckler. No seu ponto de vista, a cultura do cancelamento é prejudicial para as entrevistas? Eu entendo o que você quer dizer, por exemplo, alguém pode ter medo de expor alguma opinião com medo de ser cancelado, né? Por esse lado, sim, alguém pode evitar dar entrevista com medo de cancelamento, ou evitar falar as coisas mais claramente por medo de cancelamento. Por outro lado, se você não vai falar nada de errado, se você não vai falar um absurdo, se você não vai desrespeitar nenhum tipo de pessoa ou de grupo, você não tem por que ter medo, né? Hoje em dia a gente está passando por um processo que a gente está começando a perceber que algumas coisas que a gente fez a vida inteira são erradas. A minha vida inteira era super normal fazer piada de loura, de mulher sendo subjugada ao homem, de preto, de índio. Cara, não falo que assim, na minha infância, porque eu nasci em 86, então não é que nos anos 90. Em 2000, 2010, assim, 2000 e pouco, 2000 e tanto, aliás, era muito normal esse tipo de piada, esse tipo de humor, e a gente ri de gente que, sofre com essas coisas. Piada de gay, né, de homossexual. E a gente está percebendo que esse tipo de coisa perpetua um tipo de pensamento sobre esses grupos
né, de sempre serem inferiores e de piada e de não sei o quê, e que é normal rir dessas pessoas, que isso é errado, que isso prejudica, isso gera uma cultura, não de cancelamento, mas isso gera uma cultura de essas pessoas são inferiores ao padrão, né, da sociedade. E eu acho que como a gente está aprendendo isso ainda, é normal que a gente cometa deslizes, e aí vem o tal do cancelamento. Mas eu acho que se você erra em alguma coisa e você admite que você errou, que você não se expressou tão bem como você queria, ou que acabou saindo sem querer e tal, as pessoas tendem a entender que a gente está nesse processo. Quando é por querer, quando é para ser maldoso e tal, acho que é diferente. Mas normalmente acaba escapando, é bastante normal que escape ainda, algum tipo de preconceito nosso. Então, eu acho que a cultura do cancelamento tem muito a ver com uma falta, com um equilíbrio que ainda vai ter, de puxar a corda muito para um lado até se chegar no meio, que é o equilíbrio certo. Antes a corda estava muito puxada para cá, eu acho que algumas vezes se puxa com muita força para o outro lado, que é para chegar no meio. Que não é um meio termo, tá? Que pode brincar um pouco com gay, pode brincar um pouco com mulher, não é isso. Mas de que daqui a pouco todo mundo vai entender quando se diz com maldade, quando não se diz com maldade, quando se erra de propósito. Então, não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso que eu acho. Acabou de chegar uma mensagem do Barcelona. Ter Stegen recebeu o prêmio Aldo Rovira da temporada 22-23. Walter, com vários R's, Júnior. Acha que o Real Madrid pode contratar Haaland e Mbappé? Não. Porque ele, Real Madrid, não quer ter esses dois jogadores. Porque esses jogadores normalmente não querem. O Haaland quer ser protagonista em um clube e o Mbappé também. É muito difícil. É muito difícil o encaixe entre os dois, é muito difícil gerir esses dois. Então não acho que é nem por custos, eu acho que é por estratégia mesmo. Estratégia de contratar Haaland ou Mbappé, um dos dois. Os dois, não. Eu duvido muito que o Haaland gostaria de jogar no time do Mbappé e que o Mbappé gostaria de jogar no time do Haaland. Duvido muito. Barcelona News, 1993. Os torcedores de outros times da Espanha têm raiva do Barça devido ao caso Negreira? Sim, bastante. De um ano para cá, todo o campo que o Barcelona vai, qualquer arremesso lateral que é marcado pro Barcelona, vem grito de Negreira, e nas redes sociais a gente vê isso também. Isso, inclusive, acho que está atrapalhando muito o campeonato atual, né? Porque tudo é olhado com lupa de que é para prejudicar o Barcelona por causa do caso Negreira, ou então que é o contrário, que o Barcelona está sendo prejudicado por conta do caso Negreira, ou que outros clubes são prejudicados contra o Barcelona porque ainda tem influência no comitê de arbitragem. É o que eu digo, né? Ainda não sei se o Barcelona será inocentado ou não no caso Negreira, mas o julgamento público, você não vou estar falando do caso do Dani Alves, né? O caso do Barcelona é bem menos sério do que algo tão individual como o do Daniel, mas o julgamento público também já está feito. E os clubes aqui, sim, odeiam o Barça neste momento por conta disso. Vitor Maximov. O Flu pode criar sua identidade com o Diniz, assim como o Barça tem a sua? Não vejo profundidade suficiente para isso. Porque o Barcelona tem a sua identidade baseada em uma linhagem que veio desde o Cruyff e a chegada dele aqui nos anos 70 como jogador e o Rinus Michels, e depois a volta disso nos anos 80, 90 e até hoje, que você precisa muito mais de que um técnico vá, que fique ali algum tempo e que saia depois. Metodologia de treino, metodologia de formação de jogador. Então, assim, como todos os treinos são feitos, como os jogadores são formados, qual tipo de jogador vai ser contratado, qual tipo de jogo que o seu torcedor vai querer. Então, a filosofia e a identidade do Barcelona passa por décadas de construção. A do Fluminense tem um ano, que o Fernandinho está lá, um ano e pouco. Então, um ano e pouco, né? Acho que ele chegou em 2022, um ano e meio. Então não acho que será o suficiente, porque o Fernando Diniz não tem uma linhagem. O Barcelona tinha a linhagem do futebol holandês, que via Cruyff e Rinus Michels veio para cá. Isso não acontece no Fluminense. Não tem um sucessor para o Fernando Diniz daqui a pouco, sabe? Quando o Fernando Diniz, acho que o Fluminense pode sair, o Fluminense pode manter um estilo de jogo que quer jogar bem, que quer jogar bonito, que quer jogar ofensivo, que quer dominar o adversário, mas pode não ser igual o Fernando Diniz faz. Os treinos podem ser diferentes, os jogadores contratados podem ser diferentes, o estilo, enfim. O que o Fernando Diniz faz é bastante único e que eu acho que não vai ter uma sequência a partir do momento que ele sair. Pedro Auguste, underlines. Como você organiza as pautas que vai levar para a transmissão, curiosidades, etc.?
Bom, a gente tem reuniões de pauta na TNT para decidir quais assuntos que a gente vai abordar no pré-jogo. Durante o jogo, eu acho que não existe nada mais importante do que a bola e os jogadores. Então, durante o jogo, para dar informação de que, olha, desde 1991 o Barcelona não ganha do Napoli, jogando em Nápoles, não sei o quê. Até, de vez em quando até faço isso, mas para mim isso é informação de pré-jogo, dos programas anteriores, e no jogo é o quente, o que está acontecendo naquele momento, sabe? Eu não gosto de transmissões que se enchem de estatísticas durante a bola rolando. Durante a bola rolando, você tem que explicar para as pessoas o que está acontecendo no jogo. E não falar que artilheiro do campeonato com pé esquerdo, não sei o que e tal. Isso é muito boa pauta para antes. Então, durante é ver as reações dos jogadores, o timing dos jogadores, o timing dos técnicos, o timing das substituições. Eu acho que durante o jogo é isso, basicamente. E antes do jogo eu organizo com base no que a TNT vai querer, o que eu acho que é importante passar para o público. Então, é importante passar no Barcelona-Napoli, que o Napoli já mudou de técnico, que é a pressão que está tendo lá, e que o Osimhen vai voltar agora, e que teve um problema do representante do Osimhen com o representante do Kvaratskhelia. Enfim, é contextualizar as informações. E no caso do Barcelona também, né? Os jogadores machucados voltando, o Xavi já pediu para sair, depois que o Xavi pediu para sair, o Barcelona ganhou 2 jogos, inclusive jogou bem um desses jogos, coisa que não fazia muito tempo e tal. E como que o Barcelona prepara a sucessão, e como que a Liga dos Campeões pode salvar a temporada do Barcelona, e por aí vai. Fora isso, pegar bastante informações dos jogadores para antes, né? Para gols, assistências, quais são os principais jogadores daquela temporada e tal. Organizo assim. Rafael Malta. Na Espanha se comemora o carnaval? Muito pouco, bem diferente do Brasil. Aqui na Catalunha tem um carnaval de Sitges, que foi a cidade que o Romário morou aqui perto de Barcelona, que tem algum tipo de desfile e tal, mas é inverno, às vezes está chovendo e tal, então não tem nada parecido. Como curiosidade, tem uma banda que eu já falei com vocês aqui 1 zilhão de vezes, Els Amics de les Arts, que é a minha banda catalã preferida, que tem uma música que se chama Carnaval. Procurem aí a banda, a letra, e acho que vocês devem achar com tradução para castelhano, para português dificilmente, mas achando para castelhano já dá para jogar no tradutor e traduzir para português, né? E eles fazem um pouco de carnaval, como se as palavras estão se disfarçando de outros significados para aquelas palavras, sabe? Eles pegam uma palavra que significa uma coisa e que no carnaval aquela palavra se fantasia de outra palavra para virar outra coisa. Tanto que... e assim, ela não tem ritmo de carnaval, de marchinha, de nada nesse sentido. A letra é, assim, da parte final. Perquè avui és carnaval, tenim dret de fer l'animal, porque hoje é carnaval, temos direito de fazer papel de animal, de se fantasiar de animal. Anar contra corrente, ir contra a corrente, né, ser do contra. A significa coisa que fazem aos dias mais doces, não tão transcendentes. Ressignificar as coisas para os dias serem mais felizes e menos importantes. Então o carnaval é meio que isso, né? Assim, você se fantasiar de outra coisa e tal, para aquele dia ser mais divertido e não tão sério, tão importante como o dia a dia normal. E eles fazem isso com as palavras. Eu gosto muito dessa banda por isso. Eles saem muito do tipo de música que é sempre uma relação amorosa, uma relação afetiva, e eles cantam outras coisas que são muito importantes na vida, que não é só essa parte amorosa, que sempre as músicas vão por aí. Eu acho interessante. Tanto que no final, como é que é? E miras ao dicionari e tornas a ser tu, e creus que és injusto por não dius a ninguém, e creu que és injusto por não dius a ninguém. É isso. E aí, tipo, a palavra, quando chega no domingo, que ela já passou a festa e tal, ela olha no dicionário e ela vê que ela voltou a ser ela mesma. O significado dela voltou a ser ela mesma. Cadeira volta a ser uma cadeira. E ela fala, tudo bem, então eu voltei a ser uma cadeira, agora que cadeira voltou a ser um lugar onde as pessoas sentam. E ela ia por dentro, essa pessoa, essa palavra pensa, é injusto, mas não conta para ninguém. Então é isso. Miras ao dicionário e tornas a ser tu. Olha pro dicionário e volta a ser você. E creu que és injusto, pro não dius a ninguém. E acha que é injusto, mas não diz a ninguém. E creu que és injusto, pro não dius a ninguém. É boa a banda, é muito boa a banda e é muito boa as músicas também. Assim. Então, simplesmente para curiosidade de carnaval para vocês. 45 minutos. Gustavo, porque ele colocou com X mesmo, Sick. Fala, MB, você utiliza a corrida como cardio? Recomenda? Corre todos os dias? Cara, eu não recomendo nada para ninguém, eu não sou profissional disso, pelo contrário, eu consulto profissionais, então eu recomendar coisas aqui é irresponsável. Eu conto para vocês as minhas experiências só. Eu uso como cardio,
Mas não assim pra, pô, 1 hora de musculação, meia hora de corrida todos os dias. Isso eu não faço. Eu vareio, como diria o outro, o meu cardio, entre elíptico e escada, e de vez em quando eu fazia remo na academia. Porque não tem impacto, né? O elíptico é bem tranquilinho de fazer e tal, não tem impacto. A escada tem um pouquinho, mas menos. E faço 20 a 25 minutos. Dia de treino de perna não, de tríceps e peito e ombro. E no outro dia que é costas e bíceps, aí eu faço cardio. E eu gosto de correr 1 vez por semana só pra o ambiente de malhar todos os dias e tal é muito repetitivo, né? Então às vezes é chato. Então 1 vez por semana para não ficar parado e para descansar também da carga muscular que a gente coloca na musculação. E como Barcelona é uma cidade linda, eu gosto de correr 1 vez por semana. Uma vezinha por semana. 6 dias, quando eu tô bem, assim, né? Não tive ressaca, não tive viagem, nada. 6 dias musculação e um pouquinho de cardio. E 1 vez por semana eu corro. E tô melhorando, inclusive, na corrida. Antes eu tava correndo 6 quilômetros em menos de 30 minutos, que dá um pouquinho menos de 5 minutos por quilômetro. Aí eu comecei a correr 8, um pouquinho mais lento. Comecei a correr 9 em uns 47 minutos. E agora no domingo eu fiz 10 em 50, uma média de 5,05 por quilômetro, pace, né? E fiz 10 quilômetros. E tô começando a pensar se eu não quero fazer meia maratona aqui em Barcelona em abril. Acho que eu tô muito em cima da hora para treinar, para dobrar essa distância em 2 meses. Acho que é dia 20 de abril, alguma coisa assim. Dia de Barça Madrid, inclusive. Acho que é isso, a meia maratona de Barcelona. Nunca foi meta fazer, mas assim, eu tô correndo, tô curtindo. É um exercício mais longo, tem boa vista, eu consigo ver que eu estou melhorando, eu gosto muito, eu sou muito competitivo comigo mesmo, então eu gosto de ver que eu estou melhorando. Então eu uso a corrida mais para isso, para variar, para fazer alguma coisa diferente, para aproveitar a vista. Uma forma de me mexer num dia que seria basicamente meu dia livre. Mate Capa Verde. Marcelo, sente alguma diferença quando analisa jogos no lado do campo ou pela TV? Quando eu estou embaixo no gramado, é uma porcaria para analisar, tá? Assim, as análises de campo são para ver sensações do jogo. Porque metade do jogo você não vê, porque ele está acontecendo a 50 metros de você, e ali perto você não tem noção de profundidade, você não tem noção de muitas coisas, mas você consegue sentir velocidade dos jogadores, se os jogadores estão mais ativos ou menos e tal, então você tem uma visão bem diferente e taticamente bem pior. Quando eu estou na posição de cabine de transmissão, por exemplo, no estádio, tribuna, ou pela TV, é relativamente parecido. No campo é sempre melhor, né? Você tem uma visão de todos os jogadores. Mas eu não sinto tanto prejuízo em relação à TV, até porque na TV tem os replays, tem mais recursos do que hoje, por exemplo, no estádio do Barcelona a gente não tem um monitor. Em vários estádios tem, no do Barça atualmente, o Montjuic não, o Camp Nou tinha. Então tem muitos lances que na hora que eu vou avaliar para vocês, eu não sei se foi falta ou se não foi, impedimento já é mais fácil, né? Porque hoje em dia todos são. Bom, em teoria todos têm que ser marcados. Não, hoje eu tenho um pouquinho de prejuízo pela falta de replay. Mas no estádio se analisa melhor. Leonardo Cra 7. Qual drink mais gosta de tomar? Gosto de Negroni e de gin tonic. Não sou muito de coisa muito espalhafatosa não e tal. Gosto desses, mas cada vez mais, cara, no longo prazo cerveja, se é pra beber pouco, vinho. Isso. E só. Não sou muito inventivo, não. Gosto da pureza das coisas, assim, cerveja é cerveja, vinho é vinho, e pô, colocar agora uma rodela de não sei o que, que mexe, que coloca uma espuma de tal, e que... Não sou muito. Eu acho que é a última, hein? Léo TS Bora. O Cruzeiro esse ano briga por alguma coisa ou ainda está naquela de fase de apostas? Aquela fase de apostas. Cara, eu acho que a fase de apostas do Cruzeiro é apostar por contratações, né? O Cruzeiro não tem condições econômicas de contratar jogadores que são mais certeiros, assim. Quando o Atlético contrata o Gustavo Scarpa, é mais fácil de saber o que ele pode entregar, quantos jogos ele pode jogar, pela idade que tem, pelo histórico que tem e tal. E foi visto muito pouco tempo atrás no Brasil já e rendendo muito bem. Quando o Cruzeiro contrata o Gabriel Veron, ele está apostando nesse jogador, o potencial que tem, se recupera e se consegue dar foco para ele e tal, o que ele pode fazer. Essa fase o Cruzeiro tá. Tem que apostar em jogadores. O Cruzeiro tem que apostar no Gabriel Veron, o Cruzeiro tem que apostar que o Matheus Pereira vai chegar no Brasil, que vai jogar. No Arthur Gomes, no Dineno, em todos. O Cruzeiro está apostando. Porque é o que o orçamento permite fazer.
E eu acho que não briga por títulos esse ano. Talvez o Campeonato Mineiro, né? Porque é uma corrida dos dois ali, mais o América e o Atlético de vez em quando pode chegar. Talvez pelo Campeonato Mineiro, mas Copa do Brasil, muito difícil, porque os grandões, né? Assim, os economicamente grandões hoje estão na Copa do Brasil. E todo mundo dá muita importância até pelo retorno financeiro. Sul-Americana também, depois que a funila, é muito dura a Sul-Americana, para um elenco como o do Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro nem se fala, é uma maratona, um torneio imenso. E que o Cruzeiro, acho que se brigar um pouquinho mais em cima do que o ano passado, já tá bom. O Cruzeiro tem que se estabelecer primeiro, tem que estabilizar, tanto economicamente como futebolisticamente. Tem que ter mais 1 ou 2 anos para ficar estável, para saber onde está pisando. Para depois começar, acho que, a brigar de novo. Pode ser muito frustrante isso pro cruzeirense que assiste, porque já queria logo, mas, cara, eu ainda acho que esse ano vai ser brigar para não cair, tá? Me surpreende muito se o Cruzeiro brigar mais em cima, porque todo time que estava embaixo, que sobrou, Bahia, o Vasco, que também estão querendo dar seus passinhos para frente, os que estão subindo a gente não sabe ainda como que vão se estabilizar ou não, mas acho que a briga é muito parecida com a do ano passado, muito parecida. Não acho que o Cruzeiro tenha mudado tanto de patamar em relação ao ano passado. E ano passado foi muito duro. O Cruzeiro teve que lutar muito e acho que teve que se manter muito concentrado para lutar ano passado. Para mim, o grande mérito foi o time não se desesperar tanto. Em alguns momentos eu acho que se desesperou, mas não se desesperar e não sair tanto do rumo. Então, eu tendo a imaginar que esse ano vai ser parecido ainda. Tem um orçamento parecido, tem perfil de contratações parecido, e que talvez daqui a pouco, estabilizando, mantendo base de time, dá para brigar, para voltar a ser Cruzeiro. Meu povo, quase 1 hora, 51 minutos aqui. Faça o favor de, assim que sair da janelinha da tela inteira e de limpar o sabão da sua mão, que você estava lavando a louça, de dar um curtir aqui, de se inscrever no canal, porque eu agradeço muito. Essa semana foi mais lenta aqui no canal, porque é uma semana pré-semana de Champions, então tinha muita coisa já para produzir de material para a Liga dos Campeões das próximas semanas, então eu fiquei mais ocupado em outras coisas. E também vinha numa sequência de Estados Unidos, de voltar, e de jogo do Barça, e de Vitor Roque, de jogo do Barça no final de semana de novo. Então eu também precisava de um pouco mais de pausa essa semana. É por isso que o canal teve menos. Eu ainda pretendo fazer um vídeo analisando os possíveis técnicos do Barça, estilo de jogo e por que eu acho que o Mitchell, já disse para vocês, por que eu acho que o Mitchell é o ideal. Vamos ver se na semana que vem sai. Mas tem que sair em algum momento. Vamos ver semana que vem que o Barcelona não joga, que tem só jogos de Champions de outras equipes. Pode ser um bom momento de eu analisar para vocês aqui nesse campinho o Thiago Motta, o De Zerbi, o Hans Flick, enfim, os que estão sendo mais cotados e trazer para vocês. Tá falado? Ó, nem precisa aquele recado final que vocês ficam esperando porque é carnaval. E carnaval vai fazer o que vocês quiserem, vai fazer o que vocês quiserem e torçam para voltar vivos depois para casa, pouco esfolados e com alguma saúde. Conselhos, sério, hein? Na moralzinha, sério. Come antes de sair, come. Mete-lhe um pão com presunto, queijo, tomate, alface, milho, come antes de sair, porque isso vai te dar uma base para aguentar. Toma água antes. Vai sair às 4 da tarde pro bloco. Cara, acorda 10 horas da manhã e toma a quantidade de água que um camelo falaria, meu irmão? Porque a ressaca e o ruim que você sente é porque você desidratou. Só que se você está hidratado antes, já a chance de você desidratar é menor. Então, durante lá, toma 1, 2 aguinhas, senão vai te dar vontade de fazer xixi toda hora. Mas toma muita água antes. É a segunda dica que eu dou. A terceira dica, deixe em algum lugar anotado no seu corpo onde você mora, para você voltar para casa de alguma forma depois do carnaval. Uma dica de flerte. Chega para a menina ou chega para o menino, dependendo de qual for a sua, e fala, qual é a sua fantasia? A pessoa vai falar, eu sou uma fada, eu sou um bombeiro. Se falar, sou bombeiro, você ainda pode falar, deixa eu ver a mangueira que tá perfeito. No caso de você for uma menina, ou um menino gosta de menino e tiver um bombeiro na sua frente. E você pode perguntar isso até pro próprio bombeiro que estiver ali trabalhando no serviço da sua função. Mas uma pessoa, qual é a sua fantasia? Fada? Não, eu não perguntei de que você está vestida. Estou perguntando qual é a sua fantasia. E aí vocês vão realizar. E depois vocês vão acordar porque provavelmente ela fala que não. Tô brincando, mas é uma tática que dá para utilizar. Por que não? Perguntar qual é a fantasia da pessoa e tentar realizar essa fantasia nesses dias que a gente não tem nenhum tipo de responsabilidade. Só lembra de levar um papelzinho anotado com onde você mora, para depois você ser devolvido à sua casa.
Beijo, meu povo. Bom carnaval pra vocês. Vai curtir.